Bom, gente, você já viu aí na chamada do vídeo, toda vez que tem algo nesse sentido, que tá alerta ligado, é porque tem alguma coisa acontecendo. E não poderia ser diferente nessa situação envolvendo o técnico do Clube do Remo, Antônio Oliveira. Teve o empate de ontem teve uma reunião da diretoria e hoje pela manhã veio a confirmação de que Antônio Oliveira vai continuar no comando técnico do Remo com ressalvas. E a gente vai estar falando sobre essa situação agora e trazendo uma opinião sincera sobre isso, né? E com muita responsabilidade, claro, também. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, compartilhe esse vídeo e não perca os nossos conteúdos do canal RS Live Esportes, porque isso ajuda a gente a crescer cada vez mais aqui no YouTube. Bom, vamos por partes. Logo após o final da partida, passado ali a coletiva, passado ali mais algumas horas, o Júnior Cunha colocou no seu Twitter que a diretoria do Remo estava analisando as possibilidades de permanência ou não do técnico Antônio Oliveira. Essa reunião que teve entre os membros da diretoria, com a presença do presidente, com a presença do executivo de futebol, fizeram ali uma análise, né, de que se valeria a pena ou não manter Antônio Oliveira no cargo. Isso porque nos últimos jogos o treinador, tirando o jogo contra o América Mineiro, mas isso até no próprio jogo contra o América Mineiro em que o Remo venceu, o Remo também teve ali algumas dificuldades e dava claros sinais de que há uma instabilidade técnica e tática acontecendo no time. E teve o jogo de ontem contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. O Remo chegou, abriu o placar com Caio Vinícius e depois cedeu o empate e aí quase, inclusive, sofre a virada. E após esse jogo, após realmente um resultado que não estava nos planos do Clube do Remo, e a diretoria acabou por reunir e tomaram a decisão ali de que o Antônio Oliveira vai permanecer no cargo do Clube do Remo até então, até segunda ordem. O que seria essa segunda ordem? Segundo o que me foi informado também por uma fonte e corroborando com uma informação que foi checada aí pelo Diego Beckman, também lá da Rádio CBN, a condição de permanência do Antônio Oliveira se daria de acordo com o resultado do próximo jogo do Clube do Remo, que vai ser sábado, contra o Coritiba, lá no Couto Pereira. A condição daria-se de acordo com o rendimento da equipe, com o rendimento e com o resultado. Tudo vai depender disso. Se o Remo jogar e fizer um bom jogo, seja vencendo e convencendo, aí a possibilidade dele continuar é grande. Agora, se o Remo fizer um jogo abaixo da expectativa que a diretoria do Remo tem, aí certamente o Antônio Oliveira deve ser aí comunicado da sua dispensa. Agora, o que eu penso sobre isso, sobre essa questão aí de dispensas de treinador? É uma situação muito complexa, é uma situação bem complicada, porque primeiro você precisa analisar as oportunidades do mercado, você precisa analisar quais os nomes que tem no mercado, você precisa analisar o perfil desse treinador e o perfil que mais se encaixa no momento que o Clube do Remo está passando. Porque o Clube do Remo, por mais que esteja na quinta posição, ali próximo do G4, aonde eu vou utilizar até uma palavra que o Marcos Braz utilizou ontem na minha entrevista que ele concedeu para mim lá no canal, aqui no canal, que o Remo fazia muito tempo que não vivia um bom momento no futebol, e de fato realmente fazia um bom momento mesmo. Mas quando você tem a oportunidade, você não pode deixar a oportunidade passar, e é isso que eu falo, né? A questão da oportunidade. Se você tem a oportunidade na mão, você não pode deixar ela passar, e é o que meio que está acontecendo aí com o Clube do Remo. E nessa reunião de ontem foi muito colocado nisso, sobre a questão do rendimento, sobre a questão da parte física, sobre como que o Clube do Remo está se comportando nesses últimos jogos. E o que eu posso dizer pela informação que recebi é de que há uma condição para a permanência do Antônio Oliveira, que é essa que eu falei ainda há pouco. Ele fica dependendo de como vai ser o rendimento do jogo contra o Coritiba. Se o rendimento não for bom, aí a decisão pode ser a da dispensa.
mas é algo muito complexo. Eu, sinceramente, sou um cara que eu também não gosto de trazer esse tipo de assunto, porque eu entendo que é mais importante a gente trazer outras notícias de maior relevância, notícias positivas, mas isso também, claro, passa pelo princípio de que o time também precisa ajudar, né? De que o clube precisa também se ajudar nesse processo. E nesse momento, de fato, estamos vendo um Remo que aparentemente chegou no limite técnico e tático. E aí fica realmente uma situação bem complicada. Então, nesse caso agora, é aguardar o próximo jogo, torcer, claro, para que o Remo consiga um bom rendimento, para que se possa ter pelo menos uma expectativa de que vai melhorar lá na frente. Porque senão vai ficar uma situação insustentável. E aí, aparentemente, uma situação que talvez possa até estar realmente sem clima, possa ficar cada vez mais sem clima ainda lá dentro do Bahienão. O torcedor do Clube do Remo já não está mais com aquela paciência, o torcedor do Clube do Remo já não está mais dando aquela colher de chá, digamos assim, ali para o Antônio Oliveira, para poder confiar ali no trabalho. E aparentemente, depois do jogo de ontem, o torcedor do Remo perdeu toda a paciência que tinha, pouca paciência, né? Deixa claro isso, ali com o treinador português. De quem é a culpa dessa situação? Aqui na minha condição, é um pouco chato ficar apontando o dedo ali dos culpados. Mas claramente houve aí um erro de planejamento, um erro de gestão no sentido de escolha do substituto do técnico Daniel Paulista. O Antônio Oliveira está sendo um técnico que não está encaixando da forma como deveria encaixar, que não está fazendo o trabalho que o Daniel Paulista fazia. E aí isso acaba culminando num rendimento muito abaixo daquilo que deveria ser, num rendimento que acaba não sendo agradável aí para ninguém. No momento é isso, ele permanece no Clube do Remo, mas o alerta, o Giroflex, tá ligado, não tem jeito, tá ligado, e tudo vai depender desse próximo jogo. O Remo vai ter uma semana praticamente de trabalho e vai ter que aí se desdobrar ao máximo, principalmente o Antônio Oliveira, para poder aí defender o seu trabalho e permanecer no cargo. Se acontecer do rendimento não for o ideal, aí Antônio Oliveira pode correr sérios riscos de ser dispensado do comando técnico do Clube do Remo. Mas e aí, torcedor azulino, me fala a tua opinião. Coloca a tua opinião aqui embaixo. Eu peço para que você também se inscreva aqui no canal, deixe o like no vídeo, compartilhe esse vídeo e não perca os conteúdos do canal RS Live Esportes, porque isso ajuda muito a gente a continuar aqui crescendo cada vez mais. Muito obrigado. Qualquer novidade eu volto para trazer informações aí para vocês. Valeu, forte abraço, bom domingo e boa semana.